Como um jogador que via a condição do seu joelho piorar dia após dia pode ter sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro? Luis Soares chegou ao Brasil com 36 anos e um laudo médico entristecedor. Um problema no joelho que desgastava sua cartilagem. Uma bomba relógio sem solução e que quanto mais ele jogava, pior deixava sua condição. Claro, ele chegou recheado de expectativas, foi um dos melhores atacantes, se não o melhor atacante da década. Mas será que um cara sem joelho conseguiria desempenhar no futebol brasileiro, ainda mais com esse nosso calendário maluco? El Pistoleiro já havia provado uma vez ao Barcelona quando descartou que não dá para duvidar dele, e ele veio ao Grêmio com a mesma missão. 31 de dezembro de 2022. O Grêmio recém-promovido trazia um jogador que formou um dos melhores trios de ataque da história do futebol. Simplesmente o S do trio MSN desembarcaria em Porto Alegre. Era uma aposta de alto risco, porque por mais que todo mundo soubesse de todo o potencial de Luizito Soares, também era sabido que sua condição física já não era mais a mesma. E ele já não estava mais na Europa, mesmo tendo uma idade em que poderia estar, porque não tinha condições de jogar naquele nível. Mas o Grêmio ignorou tudo isso. O clube confiava em um retorno comercial e esportivo. Achava que Soares era a grande estrela que o time precisava. E o sucesso comercial se provou um acerto do clube. De imediato conseguiram novos sócios, o aumento em 15% na adesão de novos sócios já comprovou que trazer alguém desse nível, sim, traria mais dinheiro. A média de público do ano também provaria que a contratação do Soares é um acerto. Em relação ao ano anterior, ela subiu 49%. Mas e no gramado, será que o Soares conseguiria desempenhar? A resposta veio muito rápido, meus amigos. Logo na estreia, Soares precisou de um tempo para mostrar quem ele era. O Uruguai estreou na Recopa Gaúcha, jogando um tempo e simplesmente marcou um hat-trick, ajudando o Imortal a levantar o caneco. E aquilo era um aviso para o futebol brasileiro. O Grêmio tinha o melhor camisa 9 do país. Temei adversários, porque o Imortal estava de volta à Série A e não vinha para brincadeira. Soares foi o pilar das conquistas estaduais, então o Grêmio ganhou não só a Recopa, como o título gaúcho, marcando inclusive gol na final, em que o tricolor venceu o Hexa, mas ele queria brilhar no grande palco. O Campeonato Brasileiro estava por vir. E será que o Grêmio voltava da Série B para ser só um coadjuvante? Ou já entraria com um objetivo maior? O Campeonato Brasileiro veio. O Soares, como a gente sabe, provava seu nível jogo após jogo, gol após gol. Só que a artrose degenerativa transformou a rotina do jogador em um verdadeiro martírio. Relatos internos falavam em dores insuportáveis. Diz que era um esforço sobre-humano para ele poder estar em campo. O Grêmio precisou de uma gestão de crise médica, então tinha que saber como lidar com essa situação. A performance do time passava pelo departamento médico, porque para contar com a sua grande estrela, precisava que o DM cuidasse dele e que soubesse dosar a carga de treino, carga de jogo. Vale lembrar que o Soares não jogava em gramados sintéticos. E a gente pode até citar aqui a partida contra o Botafogo. O uruguaio não enfrentaria o Botafogo na partida do Rio porque o jogo foi marcado para o Engenhão, que, como todos nós sabemos, possui gramado sintético. Mas graças a um show do RBD, a partida foi transferida para São Januário e o Soares pôde jogar. E uma partida em que o Botafogo vencia por 3-1, o Grêmio virou para 4-3 com 3 gols do uruguaio. Show dele. E a passagem dele no Brasil foi assim, recheada de gols e assistências, recheada de grandes performances. Enquanto a dor consumia o jogador, ele era o pilar
de um time que brigava no topo, um time que disputava a classificação para Libertadores. Era um cara que brigava por artilharia do campeonato. Um jogador que termina o ano com 29 gols e 17 assistências e 54 jogos. Sim, o Suárez participou de 46 gols e 54 jogos sem joelho. Quantos jogadores conseguem fazer isso no futebol brasileiro? Golaço no Grenal? Teve também. O que o Suárez não fez na passagem dele no Brasil. E ela quase foi coroada com um título, meus amigos. O Grêmio terminou aquela campanha a 2 pontos do líder Palmeiras, do campeão Palmeiras, com uma vitória a mais. 2 pontos que os gremistas reclamam muito que deveriam ter vindo em uma partida contra o Corinthians em Itaquera, em um pênalti não marcado, em um lance de bola na mão do Yuri Alberto. No fim das contas, o Suárez não foi o artilheiro do Brasileiro, ele foi o vice. Terminou o campeonato com 17 gols marcados e 11 assistências em 33 jogos. Foi o jogador com mais participações em gols naquela edição. Foi o vencedor da Bola de Ouro, foi o melhor jogador do campeonato. E por apenas 2 pontinhos, ele não foi campeão brasileiro. Ele quase conseguiu tirar o Grêmio de uma fila de 27 anos. Tudo isso praticamente sem joelho, sem conseguir correr direito, sem poder jogar em gramado sintético, sem poder treinar da forma que gostaria, sem poder render como ele gostaria. O joelho do pistoleiro falava em aposentadoria, mas a inteligência tática, a técnica e a vontade de vencer falavam em imortalidade. E nós só podemos pensar o que teria sido esse cara passando pelo futebol brasileiro um pouquinho mais inteiro. Provavelmente ninguém conseguiria parar. E se você ficou nesse vídeo até agora, meu amigo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, que você me ajuda muito. Fica aqui meu grande abraço.